Olá, eu sou a Laura Anitta e eu vou fazer um vídeo para mostrar para vocês a execução do algoritmo de torres de Hanoi de forma recursiva. Na tarefa, o professor pede para que primeiro a gente explique, o algoritmo e depois mostre a execução com essas quantidades de discos aqui, uma de cada vez. E pediu também para a gente mostrar o tempo que vai ser gasto na execução de cada um desses itens, com cada uma dessas quantidades de discos. E esse tempo tem que ser formatado em horas, minutos, segundos e milissegundos. E também o programa deve mostrar a quantidade de movimentos que foram realizadas para cada uma das instâncias. Então, vou mostrar aqui para vocês o código e vou começar explicando o que é a Torre de Hanoi. A Torre de Hanoi é um algoritmo que é um problema clássico de recursão e ela significa que você vai mover discos de uma torre para outra torre seguindo 3 simples regras. A primeira regra é: apenas um disco vai poder se mover de cada vez. Então, você só pode tirar um disco e movê-lo por vez. A segunda regra é: um disco maior não vai ser colocado em cima de um disco menor. Você não pode pôr um disco maior em cima de um disco menor. E os discos podem ser movidos entre 3 pinos, que no meu código, vou mostrar aqui para vocês, minha classe auxiliar, temos aqui a torre inicial, temos a torre temporária e a torre alvo. A torre inicial também vou chamar de a torre temporária de B e a torre alvo de C, que aqui no meu código do main, da classe principal, você pode ver aqui A como torre inicial, B como torre temporária e C como torre alvo. A gente pode resumir, a resolução do algoritmo da seguinte forma. Vou mostrar aqui para vocês. Quando há apenas um disco, ele vai ser movido diretamente da minha torre inicial, da minha torre A, para a minha torre alvo, que é a minha torre C. Isso é a base da recursão. Mas quando houver mais de um disco, o algoritmo vai ser aplicado em 3 passos, tá? Primeiro, você vai mover o n-1. Aqui, o n significa o maior disco. Lembra que a gente não pode pôr um disco maior em cima de um disco menor. Então, n é o nosso disco maior. Então, primeiro, você vai mover o n-1, ou seja, um disco menor, da torre inicial para a torre temporária, ou seja, da torre A para a torre B. E vai usar a torre de destino como uma torre temporária, que é a nossa torre C. E aí, depois, você vai mover o disco maior, o disco N, da torre inicial para a torre alvo, para a torre C. Depois, você vai mover os n-1 discos restantes da torre temporária para a torre alvo. O n-1 é o disco menor, Então, você vai mover o disco menor restante da torre temporária para a torre de destino, usando a torre inicial como torre temporária. E esse processo vai ser repetido várias vezes até que todos os discos estejam na torre de destino. Eu vou mostrar para vocês o jogo na prática, porque é mais fácil de visualizar com o joguinho, tá? Então, aqui nós temos apenas 3 discos. Primeiro, eu vou mostrar com um disco só. Aqui no joguinho não deixa. Então, eu vou mostrar para vocês com 3 discos mesmo, tá? Perdão. Primeiramente, a gente vai mover o n-1, que é o disco menor, da torre inicial para a nossa torre temporária, que a gente vai usar a torre de destino como uma torre temporária. Então, assim, por mais que a torre de destino é a torre que a gente quer que todos os alvos estejam, a gente vai começar por ela, como se fosse um disco só, mas depois a gente vai ter que tirar o nosso quadradinho daqui, porque a gente sabe que o maior
tem que voltar para cá. Então, acaba que a nossa torre de destino, nossa torre-alvo, a nossa torre C, ela se torna temporária quando tem mais de um disco. Mas ela não deixa de ser a nossa torre-alvo, tá bom? E aí, seguindo, a gente vai mover o maior disco da torre inicial para a nossa torre temporária. Então, a gente vai pegar aqui e vai passar para cá. Nossa torre temporária, nossa torre B. E aí, agora a gente vai voltar esse primeiro quadradinho, né? Esse primeiro disco, nosso N-1 da torre destino, para a torre temporária, da torre alvo, que é a torre C, para a torre B. E agora a gente vai repetir. Então, a gente vai pegar o disco que está na minha torre inicial e vai mover para a nossa torre alvo, nossa torre destino. Só que agora a gente vai pegar o disco que já está na minha torre temporária e vai começar a usar, em vez de usar a torre final de torre temporária, a gente vai usar a nossa torre inicial como uma torre temporária, com o objetivo de terminar com todos os bloquinhos, todos os discos na nossa torre C, nossa torre alvo. Então, eu vou pegar aqui o meu disco que está na torre B, torre temporária, e vou voltar para a minha torre inicial, minha torre A, que acaba se tornando uma torre temporária novamente. E aí, eu vou pegar aqui o nosso disco que está na torre B, nossa torre temporária, e vou mandar aqui para a minha torre alvo. E agora, finalmente, eu consigo pegar o disco que está na minha torre inicial e mandar para a minha torre destino, minha torre alvo, minha torre C, finalizando assim a passagem de todos os nossos discos para a nossa torre alvo, usando apenas mais uma torre entre a torre inicial e a torre final. E aí eu denominei ela de torre temporária porque ela o tempo todo vai ser uma torre apenas temporária. Enquanto a torre inicial e a torre final vão se tornar temporárias, mas elas têm o objetivo dessa aqui, da torre A, ser a nossa torre inicial, e essa aqui é a nossa torre final. Então, conseguimos atingir o nosso objetivo. E esse ciclo de você ficar passando um bloquinho, um disco, de um para o outro, vai se repetir quantas vezes forem necessárias até a gente conseguir colocar todos os discos. Portanto, quanto mais discos a gente tiver na nossa torre inicial, mais movimentos serão necessários para colocar todos esses discos na nossa torre final. Agora eu vou mostrar para vocês o meu código, tá? E vou explicar aqui a contagem de movimentos também. Na minha classe aqui de funcionamento da torre, minha classe auxiliar, eu criei esse método aqui chamado MoveDisco. E ele é chamado com 4 parâmetros, que é o meu int_n, que é o número de discos que eu vou pedir para o meu usuário escrever na execução do programa, e as minhas 3 torres, que é a torre inicial, que é a torre A, a torre temporária, que é a torre B, e a torre alvo, que é a torre C. A cada movimento bem sucedido de um disco, a minha variável movimentos vai ser incrementada em 1, tá? Aqui, movimentos mais. Ela vai ser incrementada em 1. E a contagem de movimentos vai ser feita usando uma abordagem recursiva. O que é isso? Quer dizer que o meu algoritmo vai chamar a si mesmo para resolver um subproblema com discos menores. E ele vai registrar cada um desses movimentos cada vez que um disco é movido com sucesso. E aí, no final, o programinha ele vai retornar para a gente o total de movimentos realizados. Então, aqui é a nossa função MoveDisco, que usa, então, a quantidade de discos e as minhas torres, a inicial, temporária, alvo, A, B e C. E aqui ele faz justamente aquele movimento que eu expliquei para vocês. O N-1, então, é o meu disco menor, e o N é o meu disco maior, tá? Agora eu vou mostrar
como é que eu uso essa função? Vou mostrar o código do meu main, da torre de Hanoi, que vai chamar essa função para ela ser executada. Então, pelo menos no NetBeans, não sei, nunca usei o Java em outro programa, mas vou mostrar aqui como que o NetBeans faz o código. Primeiramente, ele mostra que declara, né, o pacote que a minha classe está localizada, Torre de Hanoi, que é o nomezinho que eu dei para ele. E aí, eu importei a classe JOptionPane. Por quê? Porque eu quero fazer uma integração com o meu usuário, de forma que o meu usuário consiga escolher a quantidade de discos que ele quer rodar no programa, porque a tarefa, ela nos pede para realizar o uso a execução desse programa com um disco, depois com 10 discos, depois com 20 discos, com 30, 40 e 41 discos. E eu não queria colocar a quantidade de discos diretamente no código. Eu quis deixar em aberto para que o usuário, na hora que ele executar o programa, ele consiga colocar a quantidade de discos que ele quer sem eu ter que ficar editando as linhas do código do meu programa toda hora. Então, o JOptionPane ele vai abrir essa janelinha para o meu usuário conseguir escrever a quantidade de discos. Então, aqui de fato começa o nosso código, né? Importei a classe e aqui eu vou colocar minha classe auxiliar, funcionamento torre. Vou chamar de func para ficar mais fácil. E aqui eu estou criando a instância, né, da classe funcionamento torre, porque aí a torre de Hanoi vai poder chamar essa funçãozinha que eu criei aqui, vai poder chamar o método movediscos na execução desse código. Então, primeiro eu coloco aqui int quantia. E aqui eu chamo o meu JOptionPane e coloco a frase para aparecer dentro da caixinha, pedindo para o usuário escrever a quantidade de discos que ele quer. Então, vai aparecer a janela e o usuário vai colocar qualquer quantidade que ele quiser, desde que seja um número inteiro. Aqui eu coloco que deve ser um número inteiro. Agora, a partir daqui, vocês podem perceber que eu utilizei long e não mais int. Por que eu fiz isso? O tipo int, ele é um tipo de dado de apenas 32 bits, que pode representar valores inteiros no intervalo de aproximadamente menos 2 bilhões até 2 bilhões. Então, se a gente tentar armazenar um número maior que 2 bilhões numa variável int, vai acontecer um estouro, um overflow. E o valor vai ser interpretado de forma incorreta e isso pode causar resultados imprevisíveis ou erros mesmo na execução do programa. Então, quando a gente trabalha com pouco disco, ele vai funcionar perfeitamente com int. Mas a nossa tarefa, o professor pediu para a gente colocar esse programa para rodar com até 41 discos. Isso vai gerar um número enorme. Então, para a gente trabalhar com esses 41 discos, que a gente sabe que a contagem de movimentos vai ser um número muito, muito grande, muito além do que o int pode representar, eu tive que usar um tipo de dado maior, que no caso eu escolhi o long, que ele, em vez de ter 32 bits igual o int, ele já tem 64 bits, e ele é capaz de representar valores muito maiores, entre menos 9,2 quintilhões até 9,2 quintilhões. Então, ele já consegue representar números muito maiores, evitando que aconteça esse overflow. Então, o long ele consegue armazenar a contagem de movimentos quando os números são muito grandes, sem causar esses estouros. Agora eu vou mostrar aqui para vocês esta linha, né? Essa linha ela vai registrar o tempo inicial, né, da execução, porque o professor quer que a gente mostre o tempo que o programa demorou para poder fazer, executar esse programa e fazer o disco sair da torre inicial e chegar na nossa torre-alvo. Então, eu usei aqui esse system.currentTimeMiles, que ele é um método da classe System,
em Java. E ele é usado para a gente obter a hora atual em milissegundos. Ele já pega aqui, tá vendo? Milis. Então, ele pega o tempo atual em milissegundos. Agora, a gente já vai vir aqui pro long movimentos, que explica o uso da nossa função. Explica o porquê que a gente criou essa classe auxiliar aqui. Então, aqui ele faz acontecer todo o processo da torre de Hanoi. E aqui na nossa classe main, é nessa linha que a gente chama essa função para funcionar, tá vendo? Chamei o func, chamei a nossa classe auxiliar, chamei o nosso método movediscos. E aqui, né, tem os nossos 4 parâmetros, que é a quantia, o n, que o meu usuário já vai ter colocado na caixinha, a torre inicial, que eu chamei de A, a torre temporária, que eu chamei de B, e a torre alvo, que eu chamei de C. E aí, aqui, a gente tem, mais uma vez, o JOption Pane, que vai exibir a caixinha, né, para o usuário, e vai mostrar a quantidade de movimentos realizados, né, que é o que eu expliquei anteriormente para vocês. Cada vez que esse método funciona e move um disco de uma torre para outra, ele aumenta o movimento em mais um. E aí, no final, ele consegue ter essa quantidade de movimentos. Agora, eu vou mostrar para vocês o cálculo do tempo de execução. Então, esse código aqui, ele também vai mostrar o tempo decorrido durante a execução do nosso algoritmo da torre de Hanoi. E aí, o professor pediu para a gente formatar esse tempo para ele ser mostrado, né, para o usuário em horas, minutos, segundos e milissegundos. Então, aqui ele já pegou o nosso tempo inicial em milissegundos, né? Agora, a gente vai pôr uma linha de código para ele pegar o tempo final. Então, ele vai pegar o milissegundo daquele exato momento em que o programa terminou de rodar, terminou de executar. E aí, a gente consegue fazer, então, na próxima linha de código, o cálculo do tempo decorrido durante toda a execução do código. E aí é muito simples, a gente simplesmente vai pegar lá o nosso tempo inicial, que nós pegamos anteriormente, pegar o tempo final, que pegamos agora, que o programa terminou de executar, e vamos diminuir um pelo outro. A gente vai pegar o tempo final, diminuir pelo tempo inicial e vai saber quanto tempo ele foi decorrido. E aí, até então, a gente sabe isso em milissegundos. Lembra que esse System Current Time Miles, ele pega tudo em milissegundos. Portanto, foi necessário fazer essa conversão aqui para calcular as horas, minutos, segundos e milissegundos, transferir, né, de milissegundos para horas, minutos, segundos e o restante de milissegundos que sobrarem. Então, como é que eu fiz esse cálculo de horas? O cálculo das horas, ele vai ser um tempo decorrido em milissegundos, que a gente vai dividir por 1000 vezes 60 vezes 60. Por quê? Porque 1000 vezes 60 vezes 60 equivale a 3 milhões, a 3 milhões e 600 mil milissegundos em uma hora. E aí, o resultado da divisão vai ser a quantidade de horas total decorridas. E aí, no final, eu uso esse operadorzinho aqui, ó, essa porcentagemzinha. Esse operador módulo, né? Que é usado para a gente obter o restante após a divisão por 24. 24 o quê? 24 horas, né? Isso vai garantir que o valor vai ser limitado a um intervalo entre 0 e 23, que representa, então, as horas num relógio de 24 horas. Então, com essa linha aqui, a gente já conseguiu ter as horas, né? E pegou aqui o que sobrou de milissegundos.
E aí, o que sobrou de milissegundos vai vir para essa segunda linha aqui, tá bom? Então, nosso long minutos. Ele é muito similar ao cálculo de horas, tá? A gente vai dividir, então, esse tempo percorrido em milissegundos por 1000 vezes 60. Por quê? Porque ele equivale a 60.000 milissegundos em 1 minuto. E aí, o resultado dessa divisão vai ser a quantidade de minutos decorridos. E aí, de novo, a gente vai precisar usar o operador módulo, né? Essa porcentagemzinha aqui, para obter, né, o restante após a divisão por 60, porque 1 minuto, né, uma hora são 60 minutos, então os minutos vão até 60. Lá em cima nas horas a gente pôs 24, porque as horas, o máximo das horas é 24 horas, né? E os minutos é até 60 minutos, depois disso se torna 1 hora. Então, a gente vai pôr o módulo aqui por 60, que vai limitar, então, o valor do meu intervalo de 0 a 59, que representa os minutos dentro de 1 hora. E aí, a gente vai agora para os nossos segundos. E é praticamente a mesma coisa. A gente vai dividir o tempo percorrido, né, em milissegundos, por 1000, que equivale a 1000 milissegundos em 1 minuto. E aí, o resultado da divisão vai ser a quantidade total em segundos decorridos. E a gente usa de novo, né, a porcentagemzinha, o módulo, né, operador módulo, para obter o restante após a divisão por 60. Lembrando que segundos também vão até 60, depois disso se torna minuto. E aí vai limitar, então, o valor ao intervalo de 0 a 59, representando os segundos em 1 minuto. E, finalmente, a gente chega aqui nos nossos milissegundos, que a gente usa diretamente o operador módulo, porque ele já está em milissegundos, a gente não tem que transformar, né? Aqui a gente fez essas multiplicações para transformar essa divisão, né? Para transformar em horas, minutos, segundos. Mas, como já está em milissegundos, a gente simplesmente vai direto para a parte do módulo e divide por 1000, que é a quantidade máxima de milissegundos, depois disso se torna 1 segundo, né? E aí sim ele vai representar parte dos milissegundos no tempo total. Essas operações elas vão dividir o tempo, então, decorrido em horas, minutos, segundos e milissegundos, de acordo com as unidades de tempos convencionais, que vai tornar o tempo decorrido mais legível e fácil de entender. Fica no formato que o professor pediu na tarefa, né? E aí o uso do operador da porcentagem, né, o módulo, garante que os valores vão estar dentro dos intervalos apropriados para cada uma dessas unidades de tempo. Então, horas só tem até 24 horas, minutos até 60 minutos, segundos até 60 segundos e milissegundos vai até 1000 milissegundos. Depois disso, a gente tem aqui a string tempo formatado. E é aqui que a gente vai pegar todo esse cálculo, né, e formatar, criar, então, a nossa representação formatada da string. Então, aqui, ó, string format é o que a gente está fazendo. A gente está formatando essa string para receber um formato específico e os valores serem inseridos nesse formato. Aí, eu usei o porcentagem, né, o mesmo símbolozinho, né, porcentagemzinho, módulo operador, 0,2D, vírgula, porcentagem 0,2D, vírgula, porcentagem 0,2D e porcentagem 0,3D. O que é isso? Isso é a especificação que eu estou dando do formato que eu quero que os meus dados saiam. Eles indicam como os valores numéricos que a gente pegou, né, as horas, minutos, segundos e milissegundos, vão ser formatados na string resultante, para mostrar o resultado final para o nosso usuário. Então, essa porcentagemzinha é o operador de formatação, que indica que o valor vai ser substituído no formato específico que eu estou colocando ali. O 0,2 e o 0,3, eles são modificadores de largura, então eles vão especificar o número mínimo de caracteres que a string resultante vai conter. Então, no contexto dessa formatação de tempo, significa que os valores numéricos vão ser preenchidos com 0 à esquerda se for necessário, para atingir a largura mínima especificada. Por exemplo, se der apenas 7 minutos,
O porcentagem 02D vai fazer com que ele seja formatado como 07. Ele vai acrescentar esse zerozinho à esquerda. E a letrinha D, ela significa que o valor a ser substituído é um número inteiro decimal. E isso é apropriado para a gente apresentar as horas, minutos, segundos e milissegundos, porque todos eles são números inteiros, tá? A gente usa D para números inteiros. E o 03 é porque os milissegundos podem ter até 3 dígitos ali, tá bom? E aí, finalmente, a gente chega aqui na última linha do código, JOptionPane, Show Message Dialog, null, e eu ponho aqui a mensagem, que vai mostrar o tempo executado, e eu chamo, então, o nosso tempo formatado, que é o que a gente fez aqui agora. E isso vai exibir o tempo final decorrido formatado. Essa JOptionPane, como eu já falei anteriormente, ela vai exibir uma janelinha de diálogo com uma mensagem para o usuário. E aí, essa janelinha geralmente é usada para exibir informações ou mensagens de saída do usuário. O primeiro argumento dessa função, show message dialog, que eu coloquei aqui, é o componente pai da janela de diálogo, e ele especifica qual janela vai ser usada como janela pai para o diálogo. Quando o argumento ele é definido como null, que eu coloquei aqui, ele significa que nenhum componente pai vai estar especificado. Então, a janela de diálogo vai ser exibida bem no meio da tela aqui, bem no centro da tela. Eu já vou executar e vocês vão ver, tá bom? Então, quando a gente passa o null como primeiro argumento, a janela do diálogo vai ser exibida no centro da tela sem ficar dependendo de nenhum componente pai específico, né? E aí, depois, né, do nosso null, que a gente já colocou, vem os nossos argumentos. Então, vem aqui a nossa mensagem que vai ser executada, exibida dentro dessa caixa de diálogo. E no nosso caso é a mensagem tempo executando, que foi o tempo que o programa demorou executando para poder dar o nosso resultado. E aí aqui a gente coloca, né, o nosso tempo formatado, que é o que a gente conseguiu calcular e formatar para sair naquele formato que o professor pediu, de horas, minutos, segundos e milissegundos. É um pouquinho difícil de entender, mas eu tentei o meu máximo, eu espero que vocês consigam entender essa explicação, tentei fazer o mais detalhada possível. Agora eu vou mostrar o código em execução para vocês. Então, pus aqui para rodar, vamos começar com 1, tá vendo? Já o JOptionPane abre a janelinha bem no centro da tela. Então, vamos lá com apenas um disco. A gente dá OK e ele já dá aqui a mensagem. A quantidade de movimentos foi apenas um movimento. Saiu da torre inicial direto para a torre final. E o tempo que foi necessário executando foi de 7 segundos, 921 milissegundos. Tá vendo aqui, ó? 2, 2, 2 e 3, que é a formatação que a gente colocou. Agora eu vou mostrar para vocês com as outras quantidades de discos que o professor pôs na tarefa. Então, vamos agora com 10 discos, depois 20, depois 30, depois 40 e depois 41. Então, a gente vem aqui, põe Run File, põe para rodar, executar. E agora nós vamos com 10 discos. Damos o OK. E aqui já saiu o nosso resultado. Foi necessário 1023 movimentos para conseguir passar os 10 discos da primeira torre para a torre-alvo, para a torre C. E o tempo executado foi de 10 segundos e 883 milissegundos. Agora vamos fazer novamente com 20 discos. Damos OK. E aqui já saiu a quantidade de movimentos. Gente, foi um número muito grande, deixa eu ver aqui. Acho que é 1 milhão, né? 48.575 movimentos. Tá vendo que já aumentou muitos movimentos? Por isso que a gente tem que usar o long. Só vai aumentando. A gente tá no 20 ainda. Tem o 30, 40 e 41. E o tempo executando foi de 21 segundos e 400 milissegundos. Vamos lá para 30. 30 discos. Damos OK. Você viu que já esperou um pouquinho mais? Mas aqui já saiu a nossa quantidade de movimentos e o tempo executando.
Agora vamos para 40. Damos OK. Ó, tá vendo que agora a gente já tá tendo que esperar? Por quê? Porque é muito, muito movimento para conseguir fazer sair de uma torre para outra torre. Então, eu vou pausar o vídeo aqui e na hora que o resultado sair, eu mostro para vocês o tempo decorrido, tá bom? Oi, gente, voltei e olha só a quantidade de movimentos que foram necessárias com 40 discos. Olha isso, não consigo nem falar. Teria que pensar bastante para descobrir que número é esse aqui. E olha o tempo de execução. Os outros ficavam em segundos. Este aqui foi quase 20 minutos, foram 19 minutos. Então, assim, demora muito. E aquele número, né, a quantidade de movimentos, não daria para caber em um int. Por isso a gente colocou o long. Agora eu vou fazer, por fim, com os 41 discos, que é a tarefa PET. Vamos dar OK. E assim que o programa terminar a sua execução, eu volto para vocês e mostro o resultado. Prontinho, tô de volta e o programa terminou de fazer a sua execução. E olha só a quantia de movimentos. É muito, muito, muito número, gente. Realmente, se tentar rodar isso sem um long, ele vai dar aquele erro. Então, é muito importante colocar o long antes. E vamos ver agora o tempo de execução. Foram 31 minutos, bem mais do que com uma quantidade menor de discos, né? Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido e até mais!